Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos agora dar início a mais uma leitura e eu quero apresentar este livro aqui do Dr. N.T. Wright, Jesus, Ontem, Hoje e Sempre. Como de costume, nós vamos fazer essa primeira parte introdutória para nós conhecermos este livro, a parte de trás, as orelhas do livro e também a introdução. E se der tempo e se o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ler o prefácio ou a introdução do livro. Vamos lá. Na parte de trás diz assim do livro: em Jesus, ontem, hoje e sempre, o renomado teólogo N.T. Wright retoma o debate sobre o Jesus histórico e suas implicações no contexto da pós-modernidade. O autor mostra que a correta compreensão da integridade histórica de Jesus confere ainda mais relevância aos evangelhos por favorecer o desenvolvimento de um discipulado cristocêntrico, agindo assim como uma espécie de antídoto contra uma figura de Jesus que reflete tão somente as características daquele que crê e não daquele em quem se deve crer. N.T. Wright também apresenta os importantes reflexos da ação missionária da Igreja à medida que nos contagiamos com a figura do Cristo no dia a dia. Jesus, ontem, hoje e sempre, é ideal para quem está iniciando os estudos acadêmicos e para quem deseja aprofundar sua cristologia e a compreensão da pessoa e da obra de Cristo. Nós vamos agora para a parte da orelha, tá bom? Conhecer um pouco mais sobre o livro. A parte da orelha diz assim: nesse sombrio e estranho mundo novo, precisamos urgentemente de uma nova luz. Jesus de Nazaré trouxe essa luz muito tempo atrás. O mundo e a igreja a consideram resplandecente demais e não temos poupado esforços para encobri-la ao falar incessantemente sobre espiritualidade pessoal no presente e salvação, entre aspas, celestial no futuro. Mas, quando Jesus nos ensinou a pedir em oração que o reino de Deus viesse e a vontade de Deus fosse feita, assim na terra como no céu, ele estava falando sério. Quando ele disse que toda autoridade lhe foi dada na terra como no céu, também estava falando sério. Mal começamos a imaginar o que isso significa na prática. N.T. Wright. A outra parte da orelha é endossar quem é o autor. N.T. Wright é professor emérito do Novo Testamento e cristianismo primitivo no St. Mark's College, na Universidade de St. Andrews, e pesquisador sênior do Wycliffe, na Universidade de Oxford. Foi bispo da Diocese de Durham entre 2003 e 2010. É autor de mais de 70 livros e considerado o maior especialista em Novo Testamento da atualidade. Vamos agora conhecer o índice do livro. O índice ele é dividido em 8 partes, 8 capítulos, tá bom? É uma média de 190 páginas, 188 páginas. Aí nós temos o primeiro ponto, que é o prefácio à segunda edição, o prefácio à primeira edição. O primeiro capítulo diz assim: o desafio de estudar Jesus. O segundo ponto, o desafio do reino. O terceiro, o desafio dos símbolos. O quarto, o Messias crucificado. Quinto, Jesus e Deus. E sexto, o desafio da Páscoa. Sétimo, caminhando para Emaús em um mundo pós-moderno. E oitavo, a luz do mundo. E aí nós temos também notas no último ponto, tá bom? Vamos ler a introdução do livro. Deixa eu só encontrar. Pronto. A introdução, ela praticamente já é o primeiro ponto da lição. Deixa eu só confirmar isso. O desafio de estudar Jesus, tá bom? Vamos lá. Um amigo meu, que estava lecionando em uma faculdade de teologia no Quênia, apresentou para os seus alunos, abre aspas, a busca do Jesus histórico, fecha aspas. Explicou-lhe que esse foi um movimento de pensamento e de estudos acadêmicos que, em suas formas iniciais, se desenvolveu principalmente na Alemanha nos séculos XVIII e XIX. Não tinha avançado muito na explicação sobre essa busca por Jesus quando um dos seus alunos o interrompeu. Mestre, ele disse. Assim que ele me chamou de mestre, eu soube que estava em apuros. Meu amigo comentou. Se os alemães perderam Jesus, é problema deles. Nós não o perdemos. Nós o conhecemos e o amamos. A pesquisa sobre Jesus é, de longe data, controversa, especialmente entre cristãos devotos. Muitos no mundo cristão, mais amplo, se perguntam se há algo de novo a dizer sobre Jesus,
E se a tentativa de dizer algo novo não é uma negação dos ensinamentos da igreja ou da suficiência das escrituras. Quero me embrenhar nesse espinheiro logo do início e explicar porque considero não apenas permissível, mas também primordialmente necessário que voltemos a tratar de quem Jesus era e, portanto, de quem ele é. Ao fazê-lo, não tenho, de maneira nenhuma, a intenção de negar ou solopar o conhecimento de Jesus, ao qual o aluno queniano se referiu, a experiência em comum na igreja através dos séculos e em culturas amplamente distintas. Antes, considero o trabalho histórico parte da atividade apropriada do conhecimento e amor, de conhecer ainda melhor aquele que dizemos conhecer e seguir. Se até mesmo em um relacionamento humano de conhecimento e amor podem ocorrer mal-entendidos, impressões falsas e pressuposições equivocadas que precisam ser trazidas à luz e tratadas, quanto mais quanto aquele em quem nos relacionamos é Jesus. Aliás, creio que a busca histórica por Jesus é um aspecto essencial e não negociável do discipulado cristão, e que em nossa geração temos a oportunidade de ser renovados em discipulado e missão exatamente por meio dessa busca. Quero explicar e justificar essas crenças logo no início. A busca é acompanhada, contudo, de grandes problemas e até de perigos, como seria de esperar de qualquer coisa repleta de potencial para o reino de Deus. E também precisarei tratar deles sucintamente. Então, aqui eu quero apenas concluir a leitura introdutória deste livro aqui e incentivá-los a adquirir mais literaturas para o seu desenvolvimento como pessoa e como cristão para o reino de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima. Amém.